Doutor Oswaldo, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Solange? Boa tarde. Tudo bem, continuando com as nossas dicas aqui, hein, doutor? E vamos ter mais. Se Deus quiser. Ele falou que não vai abandonar, hein, gente? Ó, eu tô aqui. Não, doutor, nós sabemos assim que o doutor Oswaldo é UTI da Santa Casa, é Hospital da Unimed, é consultório, é tudo que você possa imaginar, tá? Sem dormir ele fica. Então o doutor sabe de todas as doenças que estão aí, né, doutor? Não, Hoje em dia, assim, o que o senhor vê no consultório, no hospital, sim, que o pessoal está procurando? Perfeito, mais, doutor? Eu vou falar um pouquinho só do que a gente chama, o que é muito falado hoje, discutido em clínica médica. Em geral, é o que a gente chama de síndrome metabólica. O que seria isso? A síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas de algumas doenças que levam a gente a ter um fim comum, que no caso é uma doença do coração. Tá? Então, a síndrome metabólica é classificada àqueles indivíduos que têm diabetes, então os pacientes diabéticos que não controlam, os pacientes hipertensos que têm hipertensão arterial, que é uma doença assim, muito frequente no nosso meio, a obesidade que vincula com a esteatose hepática, quer dizer, o acúmulo de gordura no fígado, a hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, e a hipertriglicerolêmia, que é o aumento dos triglicéridos, que são as gorduras de cadeias aromáticas. Então, tudo isso está vinculado com o quê? Com a gordura. Tudo isso está vinculado com o quê? Com mal, vamos dizer, com doenças do nosso, vamos dizer, dia a dia que ocorrem em pacientes que não se cuidam. Então, o paciente hipertenso é aquele que é estressado, que come muito sal, que come muito gorduras, que come muito carboidrato, come muito açúcar. Então, tudo isso leva ao quê? A ele ter hipertensão e leva também a ter o quê? Diabetes. Então, nós temos um boom muito maior hoje de pacientes com diabéticos. E além de tudo isso aumenta o quê? As taxas de gorduras, que é os triglicéridos e o colesterol. Eu estou dando uma síntese, tá? Estou sendo bem objetivo. E uma outra coisa ruim, que é da minha área, que a gente tem visto muito, que esses pacientes também adquirem pela nossa cintura, essa gordura que fica na cintura, que isso é um veneno, que a gente chama assim, de gordura visceral, né? A mesma gordura que está aqui, está dentro do fígado, está dentro do coração, então isso faz com que o fígado fique com acúmulo de gordura, de gotículas de gordura, que um dia, se não tratar também, pode levar a cirrose hepática, que a gente chama de steatohepatite não alcoólica. Steato quer dizer gordura. Então tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado hoje. Então, isso é dica de saúde. O que a gente tem que evitar? Comer com sal, muito açúcar, fazer exercício, não beber, não fumar. Isso são as dicas, que é o nosso dia a dia. Então não precisa ser diferente. O indivíduo tem que parar de fumar, tem que diminuir a bebida em excesso, né? Porque faz muito mal, a gente sabe. O que seria bebida em excesso? Beber em excesso é beber todo dia acima de, vamos dizer, em torno de 100 gramas de álcool puro por dia. Aquele indivíduo que toma 100 gramas de álcool puro por dia, e tem muita gente que toma, que equivale a tomar em torno de 3 a 5 latinhas de cerveja por dia, ou meia garrafa de pinga, ou meia garrafa de vodka, ou um vinho inteiro. Isso é mais de 100 gramas de álcool puro por dia. Isso no período de 6 anos dá pancreatite crônica, e no período de 10 anos entra em cirrose. Então é fácil. E por quê? Porque o álcool ele é agressor, ele é extremamente agressor na mucosa do estômago. Depois ele passa para a circulação, vai para o fígado, que é a nossa usina. A grande usina nossa do corpo é o fígado. E ele transforma em aldeído acético, que é mais tóxico do que o próprio álcool. Então, indivíduos que tomam nessa faixa 100 gramas de álcool puro por dia, que eu já falei mais ou menos quanto é, num período de 6 anos tem pancreatite crônica. Isso é uma outra que a gente pode falar a qualquer hora. E no período de 10 anos tem cirrose hepática. E o que quer dizer cirrose? Cirrus quer dizer duro, fígado cirrótico é o fígado que muda a característica do hepatócito, que é a unidade funcional, para uma cicatriz. Então, quando acontece isso, você destrui o seu fígado. Doutor, então, a dica de hoje em relação à síndrome metabólica. Mas aí, por exemplo, tem muitas pessoas que não percebem que está com... cirrose. Não só cirrose, que está com colesterol, tudo. Sim. E aí? Por isso que nós temos hoje o que a gente chama de medicina preventiva, Solange. Em qualquer lugar aqui vamos falar da nossa cidade, nós temos o que a gente chama de PAS ou UBS, Unidade Básica de Saúde, ou um PAS. Então, tudo isso, você precisa ir lá, vai ter um clínico, vai ter um médico generalista que vai pedir os exames.
Então, o indivíduo que está gordo, que engordou, precisa ir atrás para ver. Isso sim chama medicina preventiva. Você correr atrás para não ficar doente. Mas só aquele que engordou, doutor? Não, eu dei uma dica disso. Sim. Mas a tradição, onde aqueles que têm na família, que tem hipertensão, que são diabéticos, correm mais atrás disso. Então, isso é uma tradição, isso é hereditarismo. Toda doença ela tem um fundo hereditário, não é toda, mas tem. Então, numa família, aqueles que têm famílias de hipertensos são mais hipertensos, aqueles que são mais diabéticos são mais diabéticos, aqueles que são mais obesos são mais obesos. Então, quando acontece isso, vai atrás, ao invés de deixar ficar com a doença. E qual idade, doutor? Correto mesmo, a partir dos 40 anos. Tá? Porque até os 40 anos, mas hoje em dia a moçada está ficando, vamos dizer, ou vamos dizer, tem um pouco mais de desgaste no dia a dia. Tá? Hoje em dia você faz os esquenta, toma uma bebida alcoólica, depois sai para as baladas, tudo, né? Coisa que não devia ser dessa forma, mas fazem. Então tudo isso faz com que a gente possa ter, vamos dizer, doenças mais precocemente. A verdade é que nós, hoje em dia, é uma coisa, isso aqui é muito interessante. As mulheres estão vivendo mais que os homens, com certeza. Então, está chegando a 100 anos, em média. Eu vou falar 100, mas a mulher, ela vive 50 anos com hormônio e 50 anos sem hormônio. E isso também é um desafio, porque ela vai passar 50 anos sem hormônio, com todas as alterações. Mas a gente sempre diz o seguinte, aquele que fez uma poupança nos primeiros 40 anos de vida, ele vai viver melhor os outros 40. Porque hoje é inadmissível a gente falar que vai morrer com 50, com 60 anos. Você tem que viver até os seus 70, 80 anos em média. Tá? Quem passar de 80 já é lucro, mas em média 80 anos tem que ter. Então os primeiros 40 anos é o que a gente chama de fazer uma poupança. Não ser tão agressivo, não beber demais, não comer demais, não ter uma vida tão desregrada. Para os outros 40 anos você viver melhor. É isso que a gente fala hoje, tá? Então, os primeiros 40 anos dá até para você passar. Você tem que ver. Aqueles que têm história familiar tem que ir atrás. Mas os que não têm, a partir dos 40 anos, começar a ter um pouco mais de cuidado. Gente, amei essa dica, vocês viram? Os primeiros 40 anos, que todo poupancinha, né? Tem que fazer a poupança aí, né? Não pode... E é verdade, você sabe que eu falo por mim, doutor, né? Apesar que essa pandemia eu acabei engordando um pouco, mas eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fumei na minha vida, eu nunca bebi. E isso, eu achei que eu fiz a minha poupança. Fez mesmo. Porque... Tanto é que você está super bem. Sim. Depois dos 40 anos, você está se sentindo super bem. Sim, então o senhor falou que tem tudo a ver. Faz exercício que eu vi. Faço todo dia. Vigorosos, né? Anda, está sempre de bem. Passou por duas vezes a Covid. Passei bem. Não teve nada. Conta aí. É verdade. É a poupança que você tem. Gente, até me arrepiou, porque é verdade. Se você fizer bem sua poupança aí nos seus 40 anos, depois... Porque eu sempre falo, tem as consequências, né, doutor? Tem mesmo. Não adianta, né? Obrigada, doutor, pela dica. Olha só, hein? Essa foi boa, hein? Faz poupança durante 40 anos, você quer viver mais.